Pessoal, superada a parte inicial sobre a Lei 13.019, agora eu vou trazer para vocês a parte que eu considero que é a mais relevante de toda a lei, tá? A parte mais importante da lei é a parte que vai falar dos nossos instrumentos, vamos colocar assim, ó, dos nossos instrumentos de parceria. Por que essa parte aqui é a mais importante para a gente? Porque é o seguinte, nós sabemos que existem diversos instrumentos de parceria que são firmados pela administração pública. Não tem o contrato de gestão e o termo de parceria lá na OS e na OCIP? Tem os convênios, genericamente falando, e aqui nós vamos ter 3 instrumentos de parceria específicos da Lei 13.019. Então, diferente da lei da OS, que só tem um instrumento de parceria, da lei da OCIP, que só tem um instrumento de parceria, aqui nós temos 3 instrumentos de parceria distintos. E nós vamos analisar esses 3 e para qual finalidade cada um deles tem. Eu vou colocar para vocês aqui, eu vou pedir para vocês virem anotando junto comigo, porque é o seguinte, nós vamos ter um instrumento que é chamado de termo de colaboração. Vamos anotando aqui comigo e aí depois a gente vai fazer toda a explicação conjuntamente. Então eu coloco aqui para vocês o termo de colaboração. Eu vou colocar aqui embaixo outro instrumento que é chamado de termo de fomento. E por fim eu vou colocar o último aqui embaixo, que ele é chamado de acordo de cooperação. Então nós temos 3 instrumentos de parceria. E qual que vai ser a diferença deles? Eles vão se diferenciar basicamente, vou colocar aqui uma linha aqui. Vou colocar uma linha aqui. E vou puxar uma linha aqui em cima. E outra linha aqui. E com isso a gente monta uma tabelinha fazendo a diferenciação dos nossos 3 instrumentos. Eles vão se diferenciar quanto à iniciativa da parceria, quanto à iniciativa e quanto à presença ou não de recursos financeiros. São essas as diferenças que nós temos que analisar. Quando você falar de termo de colaboração, você tem que pensar o seguinte, a iniciativa da parceria aqui decorre da administração pública, ou seja, é o próprio Estado que tem a iniciativa. Vamos pegar o seguinte, a administração pública, ela resolve que ela quer pensar, ela está pensando nos Jogos Olímpicos. Eu estou sempre trazendo exemplo esportivo, porque é uma parte bacana. A administração pública quer incentivar a iniciação esportiva. E aí ela começa a pensar diversas formas. Olha, a gente pode fazer concurso público, contratar profissionais de educação física, lançar bolsas para os atletas. Só que aí a gente vai se esbarrar com uma dificuldade grande, uma burocracia maior, etc. e tal, uma flexibilidade menor. Ou a gente pode convocar entidades privadas sem fins lucrativos, repassar recursos, fazer uma atividade de fomento junto com eles, repassando recursos para que eles prestem esse serviço junto à sociedade. Opa, a administração pública teve essa ideia, lança um edital para convocar organizações da sociedade civil, selecionar algumas delas e para essas repassar recursos. De quem que foi a ideia? De quem que foi a iniciativa? Da administração pública. Outro ponto interessante é que no termo de colaboração, nós vamos ter o repasse de recursos financeiros. Então vai ter dinheiro nesse instrumento. Agora eu vou falar do termo de fomento. E eu já começo adiantando para vocês que no termo de fomento também tem dinheiro, também tem recurso financeiro. A diferença aqui é que a iniciativa decorre da organização da sociedade civil, da própria OSC. Como assim, professor? Olha, eu criei a minha organização da sociedade civil. Eu estou querendo fazer um programa específico de iniciação esportiva. Eu montei um projeto, fui até uma secretaria de desporto do meu município e entreguei para ela o meu projeto com um pedido de concessão de recursos para eu desempenhar a minha atividade. Quem teve a ideia? Eu.
Quem teve a iniciativa? Eu. Então a iniciativa decorre da própria organização da sociedade civil. Como que você pode pensar para tentar sistematizar isso aqui? Você pensa o seguinte: quando a gente fala da administração pública, a administração pública quer alguém para colaborar com o Estado. Por isso que é um termo de colaboração. Eu quero saber quem pode colaborar comigo. Termo de colaboração. Agora, quando a gente fala de organização da sociedade civil, ela precisa de um financiamento. Por isso que esse financiamento vem de fomento. Ela precisa de um fomento, de um dinheiro do Estado. Então, aqui, quando a OSC quer, ela vai pedir o fomento. E quando é a colaboração, é o Estado que pede a colaboração de alguém. Basicamente isso que nós vamos ter aqui. Professor, e o acordo de cooperação? Qual que é a diferença? A situação do acordo de colaboração é o seguinte: a iniciativa pode ser da administração pública ou da OSC. Ou seja, a iniciativa aqui tanto faz, pode ser tanto de um quanto do outro. Então, qual que é a diferença dela para os demais? É que aqui é sem recurso financeiro. Quer dizer o quê? O acordo de cooperação você não pede dinheiro. Você vai pedir um apoio do Estado, mas sem pedir dinheiro. Por exemplo, eu ainda na minha entidade, olha, eu não quero dinheiro não. Dinheiro eu vou conseguir aqui com dos pais, eu vou botar um dinheiro do meu bolso, eu vou conseguir aqui o recurso de diversos locais. Eu só quero que a administração pública me ceda o espaço, a pista de atletismo e o material esportivo que eles me emprestem esse material esportivo. É só isso que eu quero. Eu não quero dinheiro de vocês. Então vai ser um acordo de cooperação. Então o acordo de cooperação tanto faz de quem quer iniciativa, pode ser da administração pública ou da organização da sociedade civil, porém ela é sem recurso financeiro. Então esses são os 3 instrumentos de parceria da Lei 13.019. Eu vou falar para vocês o seguinte: mais da metade, para não colocar muito mais, das questões sobre a Lei 13.019 vão cobrar isso aqui. Então, ao invés de você sair se matando lendo a lei inteira, primeiro grave isso, sistematize isso aqui, e depois você se preocupa com a leitura dos demais dispositivos da Lei 13.019. A maioria das questões de prova estará nesse tópico aqui. Inclusive, olha só, vou até trazer para vocês um exemplo de questão. Primeiro eu quero falar então com vocês o que é o tal do chamamento. Olha só o que eu estou colocando aqui, ó. Olha a expressão, chamamento público. Professor, o que é chamamento público? Chamamento público nada mais é do que um procedimento de seleção da organização da sociedade civil. O chamamento público ele seria equivalente à licitação pública. Licitação pública é para selecionar uma empresa com a qual eu vou firmar um contrato. O chamamento público é para selecionar uma entidade privada sem fins lucrativos com a qual eu vou firmar alguma parceria no âmbito da Lei 13.019. Então isso que é o chamamento público, é um procedimento isonômico, assim como a Lei de Licitações. Isso aqui é tão importante para a gente que se, por exemplo, você pegar a Lei de Improbidade Administrativa, você vai ver lá que a Lei de Improbidade ela foi alterada pela própria Lei 13.019, porque antes era assim, ó, era ato de improbidade frustrar a licitude de processo licitatório. Agora é ato de improbidade, frustrar a licitude de processo licitatório ou de procedimento de seleção de entidade privada sem fins lucrativos para firmar parceria. Ou seja, frustrar a licitude do chamamento público também é um ato de improbidade administrativa. Então, na Lei de Licitações, é um processo licitatório. Na Lei 13.019, nós vamos ter um chamamento público, que é o que a gente vai colocar agora. Pois bem, professor, você já me explicou genericamente o que é um chamamento público, é um procedimento isonômico, mas eu quero saber o seguinte: quando que eu tenho que realizar esse chamamento público? É sempre? Na verdade, não. E eu vou colocar aqui para vocês o seguinte: quando nós estivermos diante daqueles termos que envolvem o repasse de recursos financeiros, ou seja, termos de colaboração. Termo de colaboração envolve recurso público e a iniciativa é da administração pública. Ou ainda termo de fomento, que envolve recurso público, mas a iniciativa é da entidade privada. Nesse caso aqui, como a gente tem dinheiro, a regra é o seguinte: em regra, a parceria será precedida da realização de chamamento público. Vou colocar só assim, ó, chamamento público.
Então, vai fazer um acordo, um termo de parceria ou um termo de fomento, tem que ter chamamento público. Professor, se é regra, né? É direito administrativo, e direito administrativo a gente sempre tem exceção. Então, quer dizer que tem situação em que a gente não faz o chamamento público? Sim. E nós vamos ter aqui basicamente 2 grupos de situações em que você não faz o chamamento público. O primeiro grupo são casos de dispensa ou de inexigibilidade. Não está parecido com licitação pública isso aqui? Sim, está bem parecido. É porque, como eu falei para vocês, o chamamento público ele é como se fosse um paralelo à lei de licitações. O chamamento público é como se fosse um paralelo às licitações. Então, assim como lá na lei de licitações você tem dispensa e inexigibilidade, aqui na lei 13.019 você também tem dispensa e inexigibilidade. Por exemplo, você não vai fazer o chamamento público quando se tratar de uma situação urgente. Você também não faz licitação quando só uma entidade atender a sua necessidade, que seria um caso de inexigibilidade de licitação. Pois bem, além dessas situações, você também não vai fazer chamamento público quando se tratar das famosas emendas parlamentares. Professor, por que não tem? Porque a lei diz isso, né? A lei diz que no caso de emendas parlamentares, também não haverá realização de chamamento público, porque teoricamente o parlamentar ele já prevê exatamente qual a finalidade do repasse. E aí, segundo eles, não faria muito sentido você ter que selecionar se ele já conseguiu o repasse de recurso para aquele fim definido. Então, emenda parlamentar também não tem chamamento público. Ok. Agora vamos falar do acordo de cooperação. Com o acordo de cooperação, a gente vai inverter a lógica, tá? Por quê? Porque no acordo de cooperação não há o repasse de recursos públicos. Vai existir uma parceria, mas não haverá o repasse de recursos. Então aqui a regra, nessa situação, é não realizar o chamamento. Então, em regra, a gente coloca assim, não faz chamamento público. Bom, se é regra, vai ter a exceção. Só que agora aqui a exceção é o contrário. Ou seja, a exceção é quando você vai fazer o chamamento público. Eu vou até trocar a cor do exceção e vou colocar no azul, porque você tem que ficar atento que essa exceção aqui, significa que você vai fazer. Você faz, você utiliza o chamamento público. Quando? Quando envolver alguma forma de compartilhamento de recurso patrimonial. Ou, você pode colocar assim, algum tipo, deixa eu só escrever aqui, recurso patrimonial. Aqui o que a lei está falando? Se houver alguma forma em que você vai emprestar ou doar bens ou compartilhar recursos patrimoniais com a entidade, você vai fazer o chamamento público. Por exemplo, você vai fazer um comodato. Comodato é aquele empréstimo que você não precisa, você não cobra. Então eu vou pegar aqui, eu vou passar esse... Lembra que eu falei no meu exemplo que eu fiz um acordo de cooperação porque eu quero a pista de atletismo e materiais? Eu vou emprestar esse material de atletismo, que é um material bem caro, inclusive. Eu vou emprestar para você, mediante comodato. Você vai utilizar para aquela finalidade e não vai me pagar por isso. Eu não passei dinheiro, mas eu compartilhei um recurso patrimonial. Então, nesse tipo de situação, eu teria que realizar o chamamento público. Então, quando houver alguma forma de compartilhamento de recurso material, como, por exemplo, um comodato, que é um empréstimo, quando envolver, por exemplo, uma doação de materiais, ou outra forma de compartilhamento desses recursos, aí eu faço o meu acordo de cooperação. Essas são as regras, então, de realização do chamamento público. Se for termo de colaboração ou termo de fomento, em regra eu faço chamamento público. Não faço se for dispensa ou inexigibilidade ou emenda parlamentar. Se for acordo de cooperação, em regra eu não faço chamamento público, mas eu terei que fazer se houver um compartilhamento de recurso material, como um comodato ou doação de materiais. Agora sim eu vou resolver essa nossa questão. E essa questão vai dizer para a gente basicamente o seguinte: determinado estado da federação
pretende propor a celebração de parceria com uma organização da sociedade civil na área de preservação do meio ambiente, visando a consecução de interesse público e recíproco. Tal parceria envolverá o repasse de recursos financeiros do Estado para a organização. Opa, se tem recurso financeiro, você já corta o acordo de cooperação. Segundo, a expressão convênio, ela é basicamente abandonada. Lembra que eu comentei com vocês que a expressão convênio, ela é esvaziada? Ela trata lá no decreto 6.170 de parceria entre entes da federação e com entidades filantrópicas. Então, convênio é muito raro de aparecer com esse tópico. Quando a gente fala do regime de parceria, nós temos 3 instrumentos: termo de colaboração, termo de fomento e acordo de cooperação. Beleza, acordo de cooperação eu já cortei. Agora vamos analisar lá em cima. Determinado ente da federação pretende propor a celebração. Então, se é o Estado que está propondo, a iniciativa é da administração pública. Se a iniciativa é da administração pública, é termo de colaboração e com isso o gabarito é a alternativa B. E aí ele coloca aqui o termo de parceria. Pessoal, o termo de parceria é com OCIP. Tá? Então, se não falou de OCIP, não pode ser termo de parceria, tá? E quando a gente fala de OCIP, normalmente a gente tem um concurso de projetos, e não especificamente chamamento público. Então, com isso a gente fecha aqui, gabarito alternativa B, e aqui subiu tudo errado, né? Mas vamos colocar aqui, ó, alternativa B é o nosso gabarito dessa questão. E com isso nós concluímos aqui a resolução e esse tópico sobre a Lei 13.019.